Anos 90? Anos 90. Poxa. Nós temos anos 90. A Xuxa ainda rendia alguma coisa. Alô você, fã de Hansons, de Dominó e muitas bandas de boy band e girl band também. Então você que é jovem, que viveu os anos 90 ou que não viveu os anos 90, mas quer revivê-los, quer viver esses momentos lindos de muito personagem morrendo, muita coisa ruim acontecendo, mas que nem tudo é tão ruim, então nós vamos lembrar aqui os quadrinhos mais icônicos dos anos 90. Não tem só merda ainda, nós vamos falar de coisa boa também, talvez. Então, pessoal, para começar sobre esses quadrinhos que moldaram os anos 90, que aconteceu muita coisa que é aquilo que é o cerne dos anos 90, que é morte, né? Personagem morrendo, personagem virando mal. Sagas quase definitivas. Isso, coisas massa velho que moldaram a humanidade, digamos assim, né? Então, para começar, nós vamos começar falando de Queda do Morcego, que foi um dos grandes casos de morte, né, aparente. Foi quando a DC ela tentou fazer mudanças em várias frentes, né? Teve o Parallax no Lanterna Verde, teve a morte do Superman e teve também o caso do Bruce Wayne, né, ficando paraplégico, que o Bane vai lá e quebra a coluna do Batman. E foi uma HQ que é uma HQ legal porque ela foi um arco muito grandioso, assim. Então, hoje em dia, por exemplo, na gringa vem 3 calhamaços, assim, grossos e tal. Por quê? Porque ela envolve uma gama absurda de vilões e, na real, o Bane, ele solta, né, os prisioneiros lá de Arkham e tal, e acaba que ele vai desgastando o Batman a ponto de quando ele enfrentar o Batman, ele já está completamente definhado já, e aí é um abraço. Ele vai lá Inclusive o Dennis O'Neil, que era o editor, ele pega o livro dele ensinando a fazer roteiro de quadrinhos, e ele, como exemplo de mega saga, ele usa na Queda do Morcego e explica por que cada etapa funciona daquele jeito, como é que tu leva até um final. Eu ainda acredito que assim, as pessoas talvez possam pensar diferente, mas assim, pra mim a primeira parte é a melhor, né, da saga, depois ela vai dando uma decaída, o Azrael e tal, tem toda aquela... que eu acho que o final já fica meio chato, maçante e tal, tu não te importa muito com aquele personagem, daí já dá que dá, mas... Só porque é uma caverna, só porque é iluminado no final. Spoiler. Desculpa. Mas o início é muito bacana e eu acho que é um exemplo, que nem o Fábio falou, um exemplo muito bem executado de um universo incrível sendo utilizado dentro de uma história, né? Valeu, galera. Bora. Isso aí, então depois a gente vai retomar outros casos icônicos de coisas ruins nesse sentido, né, de mortes, etc, né, tem outros aí, spoiler, né, mas enfim, depois a gente retoma outros casos também desse gênero, subgênero, né, que aconteceu muito nos anos 90, tá? E agora nós vamos ir para um gênero também que aconteceu, não muito, mas aconteceu em mais de um caso, que é o caso Alex Ross. Que esse cara? Alex Ross, ele foi um dos grandes filhos dos anos 90, e você em casa dizia que anos 90 era só a Saga do Clone, né? Tá errado, né? Saiu o Alex Ross de lá. E ele fez aquele que pra mim e pra muitos marvecos é a melhor saga da Marvel, que é Marvel. É de chorar. É emocionante, pra mim até hoje, daquilo que eu li do Alex Ross, pra mim é o melhor trabalho dele. Eu também acho. Tá? Incrível. Foi escrito pelo Kurt Busiek. Não é isso aqui, tá? É uma saga que conta a história da Marvel pelo ponto de vista de um repórter.
Que daí, acho que é um amigo do Ben Reilly, não é? Não é o Ben Reilly, é um outro cara. É outro cara. Que ele tá, mas ele conhece o Ben Reilly, aparece lá pelas Santas, né? Até que ele tem um tapa-olho, né? Isso, o Nick Fury, né? Antes dele entrar pra SHIELD. Tem altas personalidades que aparecem também no Marvels, né? Sim, aparecem na verdade todos os heróis assim do início ali do Stan Lee. Aparecem todos. Personalidades também, tipo, da música, do... Sim, ele insere a Marvel num contexto histórico. Sim. Tem do casamento do quarteto, aparece os Beatles. Os Beatles, né? É, bem interessante. E daí vai contando várias historinhas ali dentro, na verdade vai mostrando o pré-Marvel mesmo, por causa que quando que tinha só o Namor e o Tocha Humana, daí depois vem o quarteto. Tem a criação do Tocha Humana, Isso, ele explica, o Marvel Zero, isso. E o bacana é que ele pontuou momentos incríveis, assim, pontuais, assim, isso aqui não pode, né, não pode faltar dentro da história, e cara, daqui a pouco ele tá contando ali, daqui a pouco, por exemplo, do nada... Eles olham assim no prédio e tá rolando ali o Duende Verde ali. Cara, é genial. Galactus chegando. Até tem uma capa, acho até que mostra a visão de baixo pra cima do gigante, né? Pra quem gosta de ver aquela visão daquilo que tu tá pensando mesmo. Né? Enfim, que é uma série muito boa, fala dos mutantes também, que é uma parte muito... Cara, a parte mais emocionante pra mim é quando que mostra os mutantes. Que daí eles encontram uma guriazinha lá numa casa. Cara, assim, ó... Marvels é um dos melhores trabalhos do Alex Ross, com certeza, e dentro da Marvel eu acho que que não é uma grande saga, né, uma minissérie. Não, e aquelas capas acetadas também, bonitas pra caramba. Isso, assim, ó... E a maneira com que ele fez também, porque ele tirava foto, né... Mas ele fez em todos. Isso. É o procedimento do mas tipo assim, é uma parada diferente, né, até pra época, assim, ele fazia aquilo e todo mundo... Nossa, isso é, né... Isso. E aquela capa de acetato que era da Abril. Então assim, se você puder comprar a versão da Abril, pra mim a minha favorita. Só que a Panini tá ainda devendo uma versão boa de Marvels. Né? Saiu 15 anos atrás. Pela Salvati, aquela... Não, falta uma edição boa de conteúdo extra. O bom ainda é pegar de surpresa num sebo aí Marvels da Abril, ainda é o canal. Ainda é o melhor, né? Que é aquela capa de acetato, uma coisa muito anos 90, que é fazer coisas diferentes que nunca foram feitas antes e nem depois, porque foi um fracasso. Enfim, Marvels. Próximo, continuando o Alex Ross. Quem diria? Reino da Manhã. Bom, se a Marvel olhou para o passado, se ela fez uma celebração de toda aquela grande história, e aí então a DC vai olhar para o futuro. Há quem diga que possa ser... frase incrível isso. Poxa, uma frase que eu acho que teria que abrir esse programa com essa frase. Há quem diga até que é alguma coisa também revirada do lixo do Alan Moore, mas talvez, acho que não. Tem. Mas é o seguinte, até inclusive só pra fazer um pequeno adendo, né, mas acho que a arte em si, no Marvel ainda tá melhor. Aqui eu acho que ele busca um pouco mais essa coisa não tão fiel, não tão realista. Aí é aquela coisa mais onírica, assim, mais... porque tipo, se eu olho o Marvels, eu vejo lá o Galactus no meio da cidade, eu acho que é um cara vestido de Galactus. Exato. E aí aqui são deuses, né? Aqui já é mais uma coisa estilizada, mas... Então, a gente pega uma história onde, num futuro, o Superman já tá recluso, ele matou o Coringa, inclusive aquela mesma início que a gente encontra no jogo Injustice. O Lois Lane morre por causa do Coringa, o Super-Homem perde a cabeça, mata o Coringa e por isso ele se exila. Só não é daquela forma, né, de enfiar Não. É um pouco mais tranquilo ainda, né? Mas tu tem um personagem aqui que simboliza os anos 90, essa massa veice toda, que é um cara que é quase o Cable, que é o Magog, ou Gog, sei lá, não lembro agora. E ele comanda uma nova geração de heróis desleixados, massa velho, na porradeiro e tal, até que eles acabam matando o Parasita no meio do Kansas. E isso é o equivalente a uma bomba atômica e cria todo um problema mundial em cima disso. E aí o Super-Homem sai do exílio para tentar botar ordem no mundo. E tudo isso também guiado por um ponto de vista de um ser humano que está tendo visões. E aí tem vários paralelos com passagens da Bíblia. E o Espectro vai usando esse cara, esse pastor, o Norman, que é baseado no pai do Alex Ross, o visual dele, para se guiar e conseguir chegar naquele momento chave para ver o que vai acontecer. E o bacana também a gente vê aquelas coisas assim, o cara não é mais super-herói. Tá aí agora, né? E aí, tipo, tá o Clark lá, por exemplo, na fazenda ele pega um trator, assim, ele pega o trator com a mão, bota lá pro outro lado, sabe? Aquela coisa ignorante, assim, umas toras gigantes de madeira, é uma coisa, é uma outra visão, assim, né? Não, mas o grande lance é ler isso aqui
e parar pra dar uma olhada nos detalhes, porque o que tem de easter egg aqui, Nossa, chega a ter um guia, na edição encadernada, tem até um final aqui, um guia completo de tudo que tu vai achar aqui de referência de pequenos trechos, de livros numa loja, aí tu vê aquilo tudo tem a ver com alguma outra história desse... E tem o lance do Apocalipse da Bíblia, né, Fábio? Sim. Ele vai sempre fazendo um paralelo, assim, né, com estações e tal. O pastor vai falando, vai rezando no meio da história. Né? É o ponto de vista do cara, né? Ele sempre, junto com o espectro, ele fica invisível a todos. Menos ao Flash ali, mas não é spoiler, né? Pois que já tem... Vai ter uns 30 anos, poxa. Tá. Enfim, esse é um grande trabalho também do Alex Ross ali, que foi um dos filhos dos anos 90. Então, também, mais um quadrinho esse aqui escrito pelo Mark Waid. Né? Que muita gente diz que ele é superestimado. Não sei se é. Autografado, hein? Outro quadrinho que é bem icônico dessa época, que daí é a veia mais séria dos anos 90, que é Vértigo. Então eu vou falar de Hellblazer, a fase do Garfienes. Anteriormente, em Hellblazer, nós tínhamos o Jimmy Delano lá escrevendo, o personagem que foi criado lá no Monstro do Pântano pelo Alan Moore. Daí o Constantine estava sendo escrito pelo Jimmy Delano, uma veia mais terror, assim, umas coisas mais psicológico. Bastante diálogo. Bastante diálogo, assim, eu gosto muito da fase do Jimmy Delano. E daí depois, que assim, ele tem altos e baixos. Mas nós vamos falar aqui do Garfienes. Já dormi muitas vezes lendo o Hellblazer do Jimmy Delano. Eu não vou negar que no também. meio de um balão, assim, já pode acontecer. Quer ver coisa inspirada? Seriado do Monstro do Pântano, já vê depois, tem outro vídeo. É verdade. Isso, então se você não sofre de narcolepsia e não dorme lendo as coisas, então o Hellblazer do Garfienes, daí começa com ele descobrindo que ele tem câncer, né, que ele vai morrer, e daí mostra uma face do Constantine que foi pouco abordado antes no Jimmy Delano, que é ele de ser um cuzão. Né? Mostrou assim, vagamente, o Jimmy Delano mostrou um pouquinho assim, que ele era cuzão, e daí aqui ele mostra que ele é cuzão no nível... Mas cuzão cozinheiro mesmo. Cuzão mesmo, assim, toma água, demônio, transforma essa água em água benta, tchuplém, sabe? É nesse nível aí. E daí ele faz esse primeiro grande arco ali, que é o Hábitos Perigosos. E daí depois tem ele faz o parto do Gênesis. Né? Depois vai ter depois nós vamos falar também disso daí. Enfim, todo o arco do Garfienes, ele é legal. Assim, pra mim, o Hábitos Perigosos é excelente. E aquele do Nascimento do Gênesis também é muito bom. Os outros também sobe e desce aí, mas é bem interessante pegar e ler toda a fase do Ennis, e se der pra ler do Jimmy Delano, na minha opinião, também é bem interessante aí. Certo? Então o Hellblazer, a fase do Garfienes, desenhado por uma porrada de cara, tem o Sean Phillips, acho que é? Sean Phillips? É isso. Isso que daí começa desenhando ali, que é um dos melhores desenhistas que trabalhou com ele, até então. Daí depois vem o Steve Dillon, daí aquela beleza toda, né? E a capas de Glenn Fabry, que é a coisa mais fofa desse mundo, né? Que é o Alex Ross, só que da podreira. Isso. Então, é uma mistura de Alex Ross com Marcati. Aí saiu o Glenn Fabry. Isso aí. Muito bem, então Hellblazer do Garfienes. Próximo, Astro City. Outro filhote do Alex Ross? Vagamente. Vagamente não, as capas sim, né? Mas tu pega lá o Kurt Mas ele não assina, ele não assina alguma coisa também, de roteiro? Não, os roteiros basicamente são do Kurt Busiek. E aí tu pega então, na verdade, essência, tu pega a essência de vários heróis, tu rende uma homenagem. E o personagem não é os heróis em si, né? É a cidade. Tanto é que no final, tá falando depois do Christian, no final de cada história tem um quadrinho ali como se fosse o fim, mas em vez disso escreve: você está saindo de Astro City, dirija com cuidado. Então, tipo quando tinha o Sin City, que daí você está chegando. Ao contrário, só que ele é agradável de estar, ele é mais tranquilo. Mas tu tem heróis ali que simulam como o Superman, né, que é o Samaritano. Tem uma história, principalmente, onde ele encontra um outro cara, que é o Infiel. Então, tipo assim, era um cara que passou por toda a história da humanidade. Ele era negro, ele era do Oriente, ele foi escravo, ele aprendeu magia negra. E lá no futuro ele consegue salvar a humanidade, criar uma cidade paradisíaca. Só porque do nada ele tá lá sentado, feliz, assim. Nossa, que legal. Ele salvou várias pessoas durante a história e colocou nessa cidade, né? E aí ele tá lá paradão e de repente a cidade dele desaparece. Porque o Samaritano lá no passado mudou o tempo. Puxa. Numa saga qualquer. E o futuro dele foi pro espaço. E aí esse cara vira um vilão porque ele volta pra tentar acabar com o Samaritano e reconstruir o futuro dele.
E tá toda uma loucura ali e tal. E é uma história longa, né, Fábio? Sai até hoje, né, Astro City. Pois é, até onde eu vi tava na Vertigo. É, né? Tem 2 volumes que saíram independentes, o All Storm, Aqui depois no a DC Brasil, pega. aqui no Brasil é confuso, ao mesmo tempo que saíam as antigas, estão saindo as novas também, os encadenados, então tem gente que na verdade perdeu, aconteceu, né, com a Panini, que eles estavam lançando em ordem, e daí lá pelas tantas eles lançaram um fora da cronologia. E aí confundiu tudo. Mas mesmo antes era Devir, era Galetra, eram várias. Aí é confusão, né? Daí é confusão. E é outro caso daqueles quadrinhos que não foram concluídos no Brasil e não temos ideia se um dia vai ser concluído. Porque ninguém comprou, né? Comprar os quadrinhos do Jeff Loeb com o McGuinness desenhando, vocês compram, né? Vocês bosta. Mas olha, diversão garantida, várias pequenas histórias super bacanas. Muito bem, pessoal, essa é a primeira parte dos quadrinhos dos anos 90. A seguir, a parte 2, vamos falar de quê? Saga do Clone? Pô, então Spawn. Uma grande possibilidade. Então fique com a gente, em breve a parte 2. Wildcats.